Bem, irmãos, no domingo passado nós demos início ao estudo do livro de Marcos e estudamos até o capítulo, ou melhor, até o versículo 15, foi Marcos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, e hoje vamos dar continuidade a partir do versículo 16. Vamos observar alguns subtemas, podemos dizer assim, a vocação dos discípulos, a cura de um endemoniado em Cafarnaum, também a cura da sogra de Pedro, muitas outras coisas, ou seja, muitos outros milagres que o Senhor realizou, e também o momento que o Senhor Jesus se retirou para orar e a cura de um leproso. E assim concluímos o capítulo 1. Se der tempo, nós vamos concluir hoje o capítulo 1, certo? Pois bem, do versículo 16 até o versículo 20, nós vamos observar a vocação dos discípulos. O Senhor Jesus passou por ali convocando alguns discípulos. A partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Aqui nesse versículo 16, irmão, só nos deter um pouquinho para explicar outros significados da palavra do mar da Galileia, né? Eu esqueci de apresentar a visitante, né? Estava focado aqui. Teu nome? Isadora. Seja bem-vindo, Isadora. Viu? Deus abençoe e volte sempre. Estava focado aqui no estudo e às vezes eu esqueço, né? Pois bem. Então, só para nós entendermos que na Bíblia, às vezes, o mar da Galileia, ele é tido por outros nomes. E aí lá em Números, o mar da Galileia é tratado como mar de Quinerete. Então, quando vocês estiverem lendo o Antigo Testamento, que virem esse nome, mar de Quinerete, está se referindo ao mar da Galileia. Também em Lucas, no capítulo 5, fala sobre o lago de Genezaré. Também é o mesmo mar da Galileia. E também em João, capítulo 6, verso 1, fala sobre o mar de Tiberíades, que também é o mesmo mar da Galileia. Segundo John MacArthur, o mar da Galileia ele era um grande lago de água doce, com cerca de 20 quilômetros de extensão e 11 quilômetros de largura. E ele tem 200 metros abaixo do nível do mar. Sendo assim, a parte mais baixa de água doce da terra é o mar da Galileia. Só para a questão de conhecimento mesmo, quando vocês estiverem lendo e não ficarem perdidos, né? Quando falar mar de Quinerete, lago de Genezaré, mar de Tiberíades e mar da Galileia são sinônimos, quer dizer a mesma coisa. Obrigado. Que aqui para mim aparece normal, aí eu não consigo. Beleza, obrigado. Pois bem. Então ele viu esses dois irmãos, né, Simão e André, lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E aí o Senhor Jesus disse a eles, né, Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então o Senhor Jesus faz aqui um chamado, né, Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aqui nós aprendemos duas lições, né? Vinde após mim, seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, imitar o Senhor Jesus. E o que é que o Senhor Jesus fazia nesse mundo? Pescava almas. O Senhor Jesus ele veio pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Então ele não é porque ele era Deus que ele não anunciava o Evangelho e não pescava homens, seres humanos. Ele anunciava o Evangelho para os seres humanos e assim pescava homens, e no sentido de salvar as pessoas, anunciar a salvação. E aí ele dá esse encargo para os seus discípulos. Esse era o propósito dos discípulos que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo: evangelizar, pregar o evangelho para as pessoas. E hoje, irmãos, não é diferente. Quando Deus chama uma pessoa para o evangelho, para a salvação, que a pessoa se declara um crente, um filho de Deus, esse é o seu encargo. O seu encargo é anunciar o Evangelho. Não estou dizendo que você precisa passar por um seminário teológico, passar ali 4 anos, dependendo do seminário, às vezes até mais, para se formar em teologia, para poder anunciar o Evangelho. Que às vezes as pessoas pensam, eu não fiz teologia
então eu não posso pregar o evangelho, eu não tenho capacidade para isso. Na verdade, às vezes nós não temos a disposição de ser usados por Deus, a capacidade até que nós temos. Quem de nós consegue contar uma história? Você consegue às vezes contar uma história, né? Assistir um filme, aí chega para um amigo, aí conta, rapaz, assisti um filme ontem, foi assim, 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 assado. Você passa meia hora contando o filme, quase sem respirar, né? Falta até a voz. Aí às vezes você consegue contar a história da sua juventude, como foi no passado, que aconteceu, né? Hoje eu já posso dizer assim, há 20 anos atrás aconteceu isso, né? Há 30 anos atrás aconteceu isso. Já posso contar histórias assim, né? Já estou nos 40, então já posso contar histórias bem antigas, a meu respeito. E você às vezes lembra e consegue contar essa história para as pessoas. Por que você não consegue contar a história da Bíblia? Será que é medo ou vergonha? Ou porque não sabe? Se não sabe, tem que aprender. Tem que aprender as histórias da Bíblia, não todas, lógico, a gente não consegue, que são 31.104 versículos, então é muita coisa. Mas dá para você aprender algumas histórias bíblicas, dá para você aprender pelo menos um pouco da história do Senhor Jesus, o que ele viveu nessa terra, e poder anunciar para outras pessoas quem era o Senhor Jesus Cristo. Você vai conseguir converter as pessoas? Quer que vocês me dizem, sim ou não? Nós seres humanos conseguimos converter as pessoas? Não, quem converte é o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ele foi preparando os discípulos para subir aos céus, ele disse, eu vou e vos enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o ser humano é o Espírito Santo, não sou eu que convenço. Então qual é o meu papel? Anunciar, pregar, é falar do amor de Deus, falar da Bíblia. Quando nós falamos em evangelizar, irmãos, nós temos que pedir a Deus muita sabedoria, porque hoje está um problema muito grande com relação a isso, um escândalo muito grande com relação aos pregadores do Evangelho, que as pessoas usam a Bíblia e saem por aí dizendo que as pessoas vão para o inferno e estão dizendo que estão evangelizando. Será que isso é Evangelho? Como é que Jesus pregava o Evangelho? Vocês lembram? Mateus 4, verso 17. Lembrem disso, não esqueçam desse versículo, nunca, jamais na vida de vocês. Mateus 4, 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. Essa era a pregação do Evangelho. Era dessa forma que Jesus pregava, anunciando o reino dos céus. Olha, o reino de Deus está próximo. O que é que você tem que fazer para desfrutar do reino? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você tem que se arrepender, você tem que entender que é um pecador. Você não pode sair dizendo para as pessoas que elas vão para o inferno. Que evangelização doida é essa? Acusatória? Evangelização acusatória. Eu não posso evangelizar as pessoas dizendo para onde elas vão. Eu tenho que evangelizar as pessoas falando da situação real de todo e qualquer ser humano, não só daquele com o qual eu estou falando, porque esse é o problema, que às vezes nós dizemos, você vai para o inferno se não se arrepender. Tem até que tem uma verdade nisso, né? Lógico. Mas a forma como você comunica não atrai as pessoas. Pelo contrário, afasta as pessoas do Evangelho. Então, quando Jesus disse lá, eu vos farei pescadores de homens, era para atrair as pessoas, não era para espantar as pessoas. Quando um pescador vai pescar, ele fica batendo na água primeiro, para os peixes ir embora? Não, ele vai com toda cautela, cuidado do mundo, né? Para jogar as redes e pegar os peixes. Trazer os peixes para onde? Para perto de si. Ele não chega batendo na água e espantando os peixes. Que infelizmente é o que algumas pessoas estão fazendo hoje, dizendo que estão pregando o Evangelho, batendo na água e espantando os peixes, jogando as pessoas para longe do Evangelho de Cristo, e não é assim. Então nós temos que falar, quando nós vamos falar, irmãos, que as pessoas são pecadoras, nós não podemos nos excluir disso. Você é pecador, não, nós somos pecadores,
Tem alguma diferença nisso? Tem muita diferença. Porque eu estou me incluindo como pecador. Tem um outro impacto, tem uma outra recepção pela pessoa que está ouvindo. Ah, nós? Quer dizer que você que é crente também é pecador? Sim, também sou pecador. Nós somos pecadores. Todo e qualquer ser humano é pecador. E o reino de Deus está próximo, então nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender. Não é falar uma linguagem acusatória. Você é pecador, você precisa se arrepender, senão você vai para o inferno. Meu amigo, um negócio desse não é evangelho, não. Isso não é pregação do evangelho. Isso é uma inquisição, né? Você está julgando as pessoas. Então tem que ter muito cuidado com isso. Quando Jesus diz para ser pescadores de homens, ele falou para anunciar o evangelho e não para acusar as pessoas. Então, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Qual a missão do crente hoje? Você creu em Jesus, você é crente. Você não morreu ainda está vivo. Qual a sua missão no mundo hoje? Mesma coisa, né? Pescar almas para Cristo. E o bom testemunho, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é o primeiro passo. O que o irmão falou está corretíssimo. É o primeiro passo. Como que eu vou pescar pessoas para Cristo se eu não tenho testemunho? Então não tenho nenhuma autoridade para falar, nenhuma moral para falar de Cristo. Se eu não tenho um bom testemunho, não tenho moral para falar das coisas de Deus. Porque as pessoas vão dizer, quem você pensa que é para falar de Deus? Você não está próximo dele? As suas atitudes mostram que você está distante de Deus, então qual moral que você tem para falar de Deus? As pessoas dizem isso, irmão. Se você pegar uma pessoa zangada e for falar de Cristo para ela, se você não tem um testemunho, ela vai jogar na sua cara. Eu te conheço. Então, primeiro, testemunho. Primeiro, nós temos que viver uma vida de santidade. Não é fácil. Eu também não posso me esconder de pregar o evangelho, porque eu não tenho uma vida 100% ainda. Então, eu também não posso pregar. Não é bem assim, certo? Você não pode ter uma vida depravada no pecado, aí não dá. Mas se você está lutando constantemente para fazer a vontade de Deus, agradar ao Senhor, então você está com a sua consciência limpa, que você não é 100%. Você não tem ausência de pecado, mas você está lutando contra a sua velha natureza para fazer a vontade de Deus. Então você pode pregar. Então está na sua consciência. Irmão, eu sei que eu não estou ausente de pecado. Eu sou um pecador ainda. Eu tenho minhas falhas e meus defeitos, mas estou lutando para fazer a vontade de Deus. Então você pode pregar. Você está lutando, você está com a consciência limpa, que está buscando a vontade do Senhor. E Deus está sabendo disso também, porque Ele é onisciente e sabe todas as coisas. Então isso é pescar homens. E é o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos e diz para nós hoje também. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Versículo 18 ele diz, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Aqui, irmãos, segundo John MacArthur, provavelmente Tiago e João eram primos de Jesus. As suas mães eram irmãs, segundo John MacArthur. Não sou eu que estou dizendo, certo? É o John MacArthur. Então, é só questão de curiosidade também, isso não vai influenciar em nada na nossa fé, né? Versículo 20, né, diz que deixaram as redes e seguiram. Aqui você percebe que os seguidores de Cristo, as pessoas às vezes menosprezam, dizendo assim, os crentes é porque são uns coitadinhos. Tem gente que diz isso. Crente é porque tem a mente fraca, são os coitadinhos e não são ninguém. Por isso, como eles não têm nada nesse mundo, eles buscam um refúgio. E aí diz que é Deus esse refúgio. Quem diz isso? Pessoas ignorantes. Ignorante não é brava, não. Pessoas sem conhecimento de Deus. Pessoas que não conhecem a Deus falam isso.
para justificar que porque são intelectuais ou são ricas de bens materiais, não precisam de Deus. Aí justificam o seu pecado, a sua distância de Deus, acusando que os crentes não são ninguém, né? Ignorantes é quem fazem isso, porque não conhecem nem a história bíblica. Porque se você for olhar a história bíblica, quem era Abraão? Pai da fé. Ele era tão rico que ele não pôde habitar junto com o sobrinho dele, o Ló, não foi? Eles tiveram que se separar de tanta riqueza que tinha. Um homem que é citado na Bíblia como um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Quem era? Jó. E era o mais rico da região dele. Era o mais rico. Então, pessoas que dizem que os crentes são uns coitadinhos, Zé Ninguém, não conhecem a Bíblia, não conhecem a Deus. E aqui não é diferente com o Zebedeu, porque ele diz, ó, deixando eles no barco a seu pai com os empregados, seguiram após Jesus. Então, o Zebedeu era um empresário. Ele tinha empregados. Pessoas trabalhavam para ele ali na pescaria. Então ele era uma pessoa influente, não era um Zé Ninguém. E os filhos desse homem seguiram a Cristo. Tiago e João. Então, muito cuidado quando você vai acusar os crentes, porque às vezes você não sabe nem o que é que está dizendo, né? Primeiro a gente tem que conhecer as coisas para poder falar a respeito delas. Agora do versículo 21 até o 27, né, e 28 ali, vai falar sobre a cura de um endemoniado em Cafarnaum. 21 ao 28. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Cafarnaum era uma cidade muito importante da região, até mais importante do que Nazaré. Foi ali que Jesus, vamos dizer assim, se refugiou depois que foi rejeitado em Nazaré. Aí ele foi para Cafarnaum e fez de lá a sua morada. E também precisamos entender o que é sinagoga. Sinagoga era a igreja dos judeus. Era o local onde os judeus se reuniam para adorar a Deus. Isso era a sinagoga. E o que é que Jesus fazia na sinagoga? Ensinava, né? Tá aí, ó. Foi ele fazer o que na sinagoga? Ensinar. Então a sinagoga era um lugar de ensinamento e aprendizado. Alguém ensinava e alguém aprendia as coisas referentes a Deus, a Bíblia. Então qual é o intuito da igreja hoje? Vai fazer o quê? Ensinar e aprender. Tem uma pessoa que ensina, tem outras que aprendem. E no final todo mundo aprende junto, né? Porque com relação a Jesus não, porque ele não tinha mais o que aprender, que ele era Deus, né? Mas nós seres humanos, quando nós ensinamos, nós também aprendemos. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Porque eu tenho que estudar para aprender, para ensinar. E no momento que eu estou ensinando, as coisas de Deus são tão maravilhosas que ele vai ensinando mais coisas ainda. Você quer aprender da Bíblia? Ensine para alguém. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende que você não sabe de nada da Bíblia. A Bíblia é desse jeito. Porque é uma fonte de conhecimento infinita e inesgotável. Mesmo que você consiga decorar os 31.104 versículos, você não aprende tudo sobre ela. Versículo 22 diz: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Por que Jesus tinha essa autoridade no ensino dele? Porque ele era Deus. O que mais vocês acham? Ele vivia o que ensinava, né? O que mais vocês acham? Dava o exemplo, né? Por que os escribas não tinham a mesma autoridade? Porque não faziam o que Jesus fazia, né? Que vocês citaram. O Senhor Jesus, ele tinha toda essa autoridade porque ele vivia o que pregava. E ele pregava o quê? A palavra de Deus. Ele ensinava o que Deus tinha dito para ele ensinar. E os escribas não. Os escribas distorciam a palavra, ensinavam doutrinas de homens, eram os preceitos dos anciãos, a tradição dos homens, e ainda não viviam o que pregavam. Então não tinham autoridade.
para pregar. E Jesus ensinava como quem tem autoridade. Você observa que o escritor aqui, Marcos, né, ele foi inspirado para relatar isso, que as pessoas ficavam maravilhadas com a doutrina. Lá na sinagoga, Jesus ensinando, né, eles se maravilhavam com a doutrina porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então as pessoas que estavam ouvindo o ensino de Jesus conseguiam perceber a diferença entre Jesus e os escribas. Por isso que nós falamos tanto, irmãos, sobre a questão do testemunho, da santidade, porque a sociedade vai perceber a diferença entre um crente e um descrente. A sociedade percebe, e a sociedade põe na balança, e a sociedade fala uns para os outros. Às vezes não chega para você e fala: ei, crente, você está errado nisso, nisso, aquilo outro, se corrige, mas vai difamar você para os outros, que ainda é pior. Era melhor se chegasse para você e dissesse o que tem de errado, e você consertaria, né? Mas é quando sai espalhando, aí depois é um negócio complicado para juntar a fofoca, né? Vocês já conseguiram juntar alguma fofoca que disseram? Não dá, né? Não tem como. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, nós vamos falar mal de alguém. O correto é o quê? É não falar. Porque se você fala mal de alguém sem ter conhecimento de causa, sem ter certeza do que realmente está acontecendo, aí é problema. Porque vai que depois você descobre que estava errado e aquilo que você falou da pessoa de maneira degradativa não era verdade. E aí, para você juntar? Para você sair dizendo para as pessoas que você contou aquele erro, aquela fofoca, para elas contarem para os outros que não era verdade, aí não dá para juntar mais não. Por isso tem que ter muito cuidado. É melhor você falar bem de uma pessoa, e se não tem nada para falar de bom, não fale nada. É a melhor coisa que a gente faz. Versículo 23 diz: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Essa declaração do demônio aqui, irmãos, traz algumas implicações. Primeiro, observe a declaração dele: que temos nós contigo. Nós quem? Quem era que estava falando aqui? Era o demônio. Mas quando ele, que temos nós contigo, porque eram vários demônios, no sentido de que aquele demônio estava falando por todos os demônios, representando a comunidade demoníaca, né? Certo? Então ele estava representando e demonstrando como se fosse o sentimento que todos os demônios teriam se estivessem ali naquele momento. Que temos nós contigo? Ou seja, nós estamos em reinos diferentes. Nós pertencemos a reinos diferentes. Os demônios pertencem ao reino do inferno e Jesus pertence ao reino dos céus. Os demônios ao reino das trevas. Então estavam em reinos diferentes. Por isso que o que é que nós temos nós contigo aqui? Vieram para perder-nos, para nos aniquilar realmente? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Observe o que é que Jesus diz. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Por que Jesus não queria que o demônio declarasse que Jesus era o rei, era o Santo de Deus? Curioso, né? Você vê que até os demônios reconhecem que Jesus é o Santo de Deus. Para você observar, irmãos, o quanto o ser humano é orgulhoso e o quanto o ser humano às vezes é muito prepotente. Quem vocês acham que tem mais poder de realizar feitos, milagres, coisas espantosas? É um ser humano ou um demônio? O que vocês acham? O demônio, né? O demônio ele tem poder. Certo? O demônio tem poder para fazer coisas que os seres humanos não têm poder para fazer. Pra você ter ideia, um demônio ele tem poder para entrar no corpo de uma pessoa e possuir aquela pessoa. O ser humano tem poder para fazer isso? Não tem. Então o demônio é mais poderoso do que um ser humano. E os demônios reconhecem a santidade de Jesus. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aí o ser humano, não estou generalizando, né? Mas alguns seres humanos se intitulam o quê? Ateus. Dizem que não creem em Deus.
Será que esse ser humano sabe ao menos o que é que está dizendo? Porque um ser muito mais poderoso do que ele acredita em Deus, no sentido de saber da existência de Deus, né? Os demônios eles não são salvos, eles não vão para o céu, mas eles sabem da existência de Deus e reconhecem a santidade do Filho de Deus. Eles sabem que Jesus é o Salvador do mundo. E tem ser humano que não reconhece isso. Ah, isso não existe não. Isso é conversa. A ignorância do ser humano é muito grande, irmãos. Achar que tem mais poder do que um demônio, do que o próprio diabo, que também sabe disso. Por isso que ele tentou Jesus lá em Mateus capítulo 4. Porque o Satanás sabia quem era Jesus, sabia do poder de Jesus, sabia da missão de Jesus e queria destronar o Senhor Jesus, queria desfazer a obra de Cristo. Por isso que ele tentou Jesus Cristo. Satanás sabe quem é Jesus Cristo. E aí tem ser humano que diz, não, Deus não existe. Eu não creio em Deus. Sabe o que eu fico me perguntando? Como que um ateu ele chega a essa conclusão de que Deus não existe? Eu já tive curiosidade de perguntar a um ateu. Como que você chegou nessa conclusão que Deus não existe? Vocês já ouviram alguma declaração de algum ateu? O que é que ele diz? Mas por quê? Como que eles chegaram a essa conclusão? Pois é isso que eu fico me perguntando. Como que ele chegou a essa conclusão? Eu já tive a curiosidade de encontrar algum ateu e perguntar, como que você chegou a não crer em Deus? O que te levou a não crer? Mas ele crê na existência. Não é? Porque a pessoa que diz isso, ele diz, Deus é injusto. Então para ele, Deus existe, ele só não crê. Não crê no sentido de confiar em Jesus, em Deus para salvá-lo. Mas ele crê na existência. Não é? Mas tem pessoa que não crê na existência. Diz que Deus não existe. Não é nem que Deus é injusto. Diz que Deus não existe. Como que a pessoa chega a essa conclusão? Eu nunca perguntei. Mas eu fico lá com as minhas caraminholas pensando, né? Sabe o que é isso aí? É fé. Mas como? Não faz sentido. Como que a pessoa não crê em Deus e tem fé? Tem fé na inexistência de Deus. Porque fé significa o quê? Confiança. Então a pessoa confia, acredita que Deus não existe. Entenderam? Não existe esse negócio, irmão, de não crer em nada. Para você não crer em Deus, você tem que crer em alguma coisa. Alguma coisa você leu, alguma coisa você vivenciou, que você acredita naquilo mais do que em Deus. Não existe vida após a morte. Quem disse isso? Não, porque nunca ninguém voltou de lá para dizer. Certo, mas será que isso é suficiente? Você desacreditar do céu e do inferno? Se ninguém nunca voltou de lá para dizer que existe, então, como que você pode dizer que não existe? Vocês veem que é complicado. Até para você dizer que não crê em Deus é complicado. Você chegar nessa conclusão. Porque você vai se enrolar todinho. Você tem que ter crido em alguma coisa e tem que ser pela fé. Você tem que crer que Deus não existe. Você acredita porque você leu em algum lugar ou você vivenciou alguma coisa. Mas é complicado. Pois bem, foi só um parênteses. Então o Senhor Jesus, ele não queria, irmãos, que os demônios declarassem quem ele era. Por isso que ele diz, cala-te, sai desse homem. Por que Jesus não queria que os demônios declarassem quem ele era? Porque as pessoas podiam dizer assim, tá vendo? Os demônios estão declarando quem ele é, então ele tem parte com os demônios. Os demônios fazem parte aí, então são amigos dele. Por isso que os demônios estão declarando isso. Então Jesus, olha, cala a boca, sai daí. Eu não quero ser proclamado por demônios. Por isso que o Senhor Jesus expulsou ele e mandou ele se calar. Versículo 26 diz, então o espírito imundo
agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si que venha a ser isto uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ficaram, que negócio é esse, né? Esse homem realmente tem poder, um poder diferente. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava acamada, agora vai falar da cura, né, da sogra de Pedro, que era Simão. Estava acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Mais um milagre. Você observa que na vida de Jesus vai relatando vários milagres que ele realizou. À tarde, ao cair do sol, aqui vai falando de outros milagres que ele realizou, né? Trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então não permitia que eles falassem. Então ele realizou aí vários sinais, vários milagres. Muitas pessoas se reuniam para serem curadas por ele. Tendo se levantado de madrugada, o Senhor se retira para orar, né? Saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente e os que com ele estavam. Procuravam diligentemente Simão, né? E os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Por que as pessoas estavam procurando Jesus? Bom, todos te buscam. E Jesus disse: vamos a outros lugares. O que é que você interpreta aqui? Porque a compreensão é que as pessoas estavam buscando Jesus e Jesus falou que ia para outros lugares, para pregar também ali. Isso é a compreensão do texto. Mas o que é que você interpreta? O que está nas entrelinhas? Que as pessoas estavam buscando só por causa da cura, dos milagres. Porque Jesus ia fugir de pregar o evangelho? As pessoas buscando salvação e Jesus ia fugir? Não ia. As pessoas estavam buscando Jesus, Jesus disse: vamos sair daqui, né? Vamos para outros lugares. Para fazer o quê? Pregar. Porque eu vim aqui foi para isso, foi para pregar, não foi para realizar milagres. Vocês entenderam isso? Beleza. Agora vamos entender a realidade de hoje de algumas igrejas. Algumas, poucas, né? Não muitas, poucas. Que se reúnem só para pregar cura e milagre. Vocês acham que isso é pregação do evangelho? Se Jesus estivesse aqui, ele ia aprovar isso? Não, não ia aprovar. Por quê? Ele não fez isso. Ele realizou milagres e tudo mais, tal, mas quando as pessoas estavam ali querendo, buscando ele só por causa disso, ele, deu no pé, como diz a história. Vamos a outros lugares. Porque eu não vim aqui só para curar de enfermidades físicas, porque isso são coisas materiais. Eu vim aqui para pregar o evangelho, para que as pessoas possam ser salvas. Então, irmãos, não se iludam quando vocês virem na televisão, na internet, pastores curandeiros, pessoas que andam anunciando curas e milagres. Vou beber água. Para eu pensar o que é que eu vou dizer, né? Porque dizem, né? Na psicologia por aí, que a gente tem que contar até 10, né? Que dá vontade de dizer umas verdades, né? É mentira, irmãos. Não existe esse negócio desses homens com poder de cura hoje, não. Isso é mentira. Isso são só pessoas querendo arrecadar dinheiro das pessoas. A pessoa anuncia uma cura, um milagre, e depois passa com a bolsinha juntando dinheiro. Eles estão mostrando quem eles são, irmãos. Só que você tem que, além de compreender o que está acontecendo, você tem que interpretar o que está nas entrelinhas, que é que eu ensino aqui para vocês na igreja, é ou não é? A diferença de compreensão para interpretação. Você tem que tentar enxergar o que está nas entrelinhas. Você está compreendendo que o cara ali está realizando milagres e tal. E depois o dinheirinho passando, a bolsinha, para que é? Nas entrelinhas, ladrão, está querendo roubar meu dinheiro. Porque não tem essas curas, não existe isso. Homens com poder de curar,
Onde é que está escrito na Bíblia que existe hoje? Que Deus deixou pessoas para o nosso tempo, da era da graça, da igreja, com poder de cura. Se vocês encontrarem onde é que está escrito, me mostrem. São charlatões, ladrões, que querem somente roubar o dinheiro das pessoas. E eu digo mesmo. Eu bebi água para não dizer coisa pior. Então o Senhor Jesus, quando viu que as pessoas queriam buscar Ele só para curas e milagres, esse povo não quer salvação. Então, saiu. Foi para outros lugares para cumprir o propósito dele, que era pregar o Evangelho. Foi para isso que ele veio. Ele disse: foi para isso que eu vim, para pregar. Então, quando vocês observarem alguma igreja que só fala em cura, milagre, libertação, aquele negócio todo, fuja, igual Jesus fez. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios, né? Ia passando e pregando, e as pessoas, né, sendo curadas, e ele ia curando, né? Estava enfermidade, ele ia curava. Mas não foi para isso que ele veio. Grave bem, ele veio para salvar. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. O que era a lepra? Nos nossos dias hoje, o que é? É a hanseníase, certo? É a hanseníase, que é uma doença de pele, né? No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação, que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então, o Senhor Jesus ensinou o caminho correto. Vai e rende graças realmente a Deus. Faz todo o processo. Vai lá, se apresenta ao sacerdote e tudo mais, para servir de testemunho ao povo. Mas não diga nada. Só diz que foi curado. Pois tá bom. Foi o que ele fez? Contrário, né? Mas tendo ele saído, entrou a própria lá, muitas coisas a divulgar, a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Por que é que as pessoas estavam procurando Jesus aqui? Para curas e milagres. E o que é que Jesus fez? Lugares ermos, se afastou da multidão. Por isso que você tem que ler a Bíblia e estudar, para você entender que o propósito da igreja é curar. O propósito da igreja é realizar milagres. Jesus fugia disso, irmãos. Então abra os olhos, abra os olhos. Nós não temos poder de cura. Nós podemos interceder a Deus, orar a Deus, ser o intercessor, orando a Deus, pedindo que Ele faça um milagre na vida dos irmãos. Possa curar uma enfermidade e tudo mais. A gente pode fazer isso. Deus disse: você está aflito lá, lança sobre Ele toda a ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Normal, você está ansioso, aflito por alguma enfermidade que está sofrendo, ore a Deus. Não é pecado não. Mas a gente se reunir na igreja e ficar: quem está doente aí hoje? Está com dor de barriga? Eu estou sentindo aqui que tem alguém hoje que está com a enxaqueca há 3 dias. Tem alguém aí com enxaqueca há 3 dias? Tá vendo? Não precisa ser milagreiro não, irmãos. Tem doenças que são presentes na sociedade, é só você estudar na estatística. Aí as pessoas acreditam nisso. Eu podia declarar agora, né? Adivinhei que tem gente com enxaqueca na igreja. Você está entendendo? E aqui é uma igreja pequena e eu acertei, né? Tu imagina uma igreja com 300 pessoas. Mas vai ter gente demais com enxaqueca há 3 dias. Tu está entendendo? São charlatões. Você pesquisar na internet, doenças mais frequentes na humanidade, vai ter lá uma lista, Aí eles procuram aquelas que têm mais probabilidade de acontecer, aí chega e anuncia: eu estou sentindo aqui que tem alguém hoje, aí diz: alguém aqui que está com dor na coluna lombar. Aí, meu amigo, vai ter um bocado, né? Aí vem aqui que nós vamos orar por você e tal, e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aí ora e faz aquele labacé todinho, aí depois, a bolsinha, para pegar o dinheiro. Irmãos, isso não é de Deus. Ainda tem uns tapas ainda.
Isso não é de Deus, certo? Não é. Observe que na Bíblia está falando isso claramente. Eu estou mostrando para os irmãos aqui. Jesus fugia disso. Isso era um teatro, né? O que acontece hoje é o teatro. Na época de Jesus, não, ele curava mesmo, porque ele tinha o poder de curar. Ele tinha toda a autoridade. Então ele curava, expelia demônio, tudo bem. Mas hoje é teatro, irmãos. É invenção, entendeu? Às vezes combina com algumas pessoas ali. E olha, você vai dizer lá que tem esse problema, vai chegar lá caxingando, andando de cadeira de roda, e vai andar na hora lá e tal. Tem essas coisas na igreja, viu? Tem dessas coisas. Eu conheci um pastor que ele contou que teve uma irmã que congregava numa dessas igrejas, que eu não vou dizer o nome, né? Não vou dizer. Aí a irmã era sincera, né? Ela estava lá sincera mesmo, queria servir a Deus. E ela chegou a ser obreira dessa igreja, né? Não estou dizendo que igreja é. Ela chegou a ser obreira. Aí ela passando nos corredores, né? Ela viu o pastor de lá dessa igreja conversando com uma pessoa, armando o teatro, combinando como é que ia ser a cura naquele dia. Ela ouviu, se escandalizou e deu no pé da igreja. Porque ela queria servir a Deus verdadeiramente, então ela não ia ficar naquilo. Aí eu conheci um pastor que contou essa história dela, né? Que foi uma outra igreja que ela estava congregando, que ela buscou, né, outra igreja para congregar, que realmente fosse séria, pregasse a palavra de Deus sem engano. E aí conheceu essa outra igreja e contou essa história para esse pastor. E eu conheci esse pastor, ele me contou a história. Então, tem muita coisa por aí que os irmãos não têm noção do que é que acontece, não. Mas a Bíblia está para nos alertar, né? Abrir os nossos olhos. E aí estamos vendo bem claramente aqui, cuidado, Jesus ele veio para pregar. Então busque uma igreja que prega o evangelho, anunciar a morte de Cristo até que ele venha, anunciar a obra dele nesse mundo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, anunciar o arrependimento, o reino dos céus que está próximo. Nós precisamos nos arrepender porque nós somos pecadores, para que vivamos no reino dos céus. Isso é o que nós precisamos ouvir nas igrejas. Não se iluda com coisas teatrais, não, porque tem muitas igrejas que têm teatro e, na verdade, não estão pregando nada de Bíblia e não estão te encaminhando para o céu, porque você está vivendo no engano. Então, abra os olhos, fique atento com relação a isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos ensina, nos instrui o que é correto e verdadeiro, e assim, ó Pai, nos mostra o caminho que devemos seguir e trilhar os Teus passos, os passos do Senhor Jesus Cristo para a glória do Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, pela semana, vitória sobre o mal e sobre o pecado. Pedimos que o Senhor possa ter misericórdia de nós, ó Pai, a cada dia e nos encaminhar para seguirmos os Teus passos, brilharmos a luz de Cristo nesse mundo. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e até sábado, se Deus quiser.